Ontem eu assisti a um vídeo em que o cientista falava da imensidão do universo, e se a gente fosse viajar para os pontos mais extremos do universo, a gente teria que viajar por muitos anos à velocidade da luz, que é a mais rápida que existe. Teríamos que viajar por muitos anos. Por isso a pergunta que eu fiz: por que é que nós estamos aqui neste planeta? E ao longo da palestra vocês vão pensando na resposta que vocês dariam a essa pergunta. O texto que eu lerei base aqui para a nossa conversa, para o nosso aprendizado, porque a Ivone é minha companheira, na aula de Evangelho, que a gente faz aos sábados, e eu digo que a gente está lá, o povo e aluno pensa que a gente está lá para ensinar. Estão enganados, a gente está lá para aprender. A gente só é quem fala, aquilo que Deus nos concede falar, mas na verdade cada aluno é um instrumento de aprendizagem para a gente que está ali num papel de professor. Mas nós é que precisamos aprender. E o texto diz aqui: buscai e achareis. E aí começa: ajuda-te e o céu te ajudará. E diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Isto está em Mateus capítulo 7, versículo 7. E aí a gente começa a nossa reflexão. Primeiramente, a gente tem o hábito de pedir sempre esperando que os outros possam nos atender, seja o nosso pai, o nosso vizinho, o nosso irmão, e ficamos bravos quando não somos atendidos, porque achamos que o outro está sendo injusto, está sendo intolerante e outros adjetivos mais que a gente acha sempre por bem reclamar. Mas o texto, o que eu acho interessante é que ele dá uma sequência, A gente pede, a gente busca e a porta se abre. Muitas vezes a gente só dá o primeiro passo, pedir, mas a gente não corre atrás, a gente não dá o passo seguinte. Eu me lembro que uma vez eu estava vendo no quadro aqui embaixo alguns anúncios de emprego, etc., E eu costumo brincar que a assistência social ela tem por objetivo amparar, auxiliar, é óbvio, em todas as necessidades das famílias. Entre elas, mostrar o caminho, Mas as pessoas às vezes não querem seguir por um caminho porque acham que ele é pedregoso, que ele é estreito, que ele é esburacado, E vamos achando dificuldades para continuar na caminhada. E ficamos esperando o outro. E eu acho que é interessante exatamente esse aspecto, não apenas do pedir, mas de seguir o caminho para encontrar a porta. E aí a gente faria uma pergunta: no sentido espiritual, quem é a porta que nós devemos buscar? Eu acredito que alguns já devem ter ouvido essa resposta. Jesus
numa das conversas que ele teve, ele disse: eu sou a porta, e se vós bateres, ele se abre. Jesus está pronto a nos atender. E aí vem a parte difícil, que é, dentro desse contexto de pedir, é pedir o quê? Pedir o quê? Numa outra passagem, Jesus disse a seguinte frase, numa interpretação bíblica: Deus nos dá tudo aquilo que necessitamos. Tudo o que necessitamos. Não é tudo o que queremos. Difícil isso, para nós, Porque eu queria ganhar na loteria, pelo menos aí, uns 500 mil, para ajudar, Eu queria. Mas será que é isso que Deus quer para mim? Então, quem conhece um pouquinho da Bíblia, já teve a curiosidade de ler, vai ver que lá em Tiago, quando é perguntado, por que é que Deus não atende aos pedidos? E aí Paulo responde: porque não sabeis pedir. Curioso isso, Porque não sabeis pedir. Exatamente por quê? Porque Deus nos dá, como eu já disse, no ensinamento de Jesus, aquilo que nós necessitamos. Então, quando nós pedimos algo que Deus, que conhece todas as coisas, sabe que não será um bem para nós, e Ele, como Pai amoroso, e aí a gente coloca aqui na situação de pais, de avós, quando o filho, o neto pede uma coisa que a gente sabe que não vai ser boa para ele, a gente dá. A gente evita ao máximo fazer isso, não é isso? E às vezes, quando de tanto ele perturbar, de tanto ele pedir, de tanto ele ficar ali ranzinza no canto amoado, a gente acaba dando. E aí lá na frente vem a consequência. E aí a gente fala assim: por que eu fui dar? Por que eu fiz isso? A mesma coisa, só que a gente não tem a visão de Deus. A gente ainda não sabe o que pode acontecer. Deus já sabe de tudo. Então, às vezes, Ele não concede para a gente. E a gente fica aqui, como a criancinha birrenta, reclamando: eu pedi, mas Deus não me deu aquele milhão que eu queria. Deus não me deu. E por que Ele não deu? Porque Ele sabe que, às vezes, esse milhão que a gente vai receber, que seria muito bom para nós materialmente, seria uma destruição para a nossa vida espiritual. E o que é mais importante para nós? É a nossa vida material ou a nossa vida espiritual? Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no início. Já refletiram por que é que nós estamos aqui? O mundo, a Terra, é um planeta de expiação, ou seja, correção dos erros e de provas. Quer dizer, eu já melhorei espiritualmente e aí eu venho para cá para provar que realmente melhorei. Sabe aquele aluno que estudou e vai fazer a prova e aí a gente espera que ele tire boa nota? Deus está fazendo o mesmo com a gente, esperando que a gente tire uma boa nota. Só que às vezes a gente dá o branco e a gente tira zero, Essa é a história em relação a gente querer aquilo que é material e às vezes Deus não nos concede. E aí eu falo: bom, mas você não disse que ajuda-te e o céu te ajudará? É verdade. A primeira parte diz: ajuda-te, ajude a si mesmo. Não é isso? Ajudar-se a si mesmo. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa caminhar? Há uma história que eu ouvi
Na verdade, ela é uma revisão, né, um olhar novo sobre um pensamento antigo da civilização hindu, que um grande mestre, acompanhado dos seus discípulos, dos seus alunos, seguia por uma estrada e ele encontrou um homem com o carro atolado. Por isso que eu disse que é uma revisão, porque não tinha carro lá no povo hindu, né? Mas ele encontrou um homem com o carro atolado. E esse homem, o carro atolado, e ele ajoelhado, rezando e pedindo a Deus que soltasse o carro dele, que liberasse o carro dele. E o mestre, com todos os seus discípulos, olhou, passou, observou e seguiu. Não ajudou. Seguindo mais, ele encontrou um outro. Estava empurrando o seu carro, também atolado, xingando, reclamando, esbravejando, mas se esforçando para tirar o carro do atoleiro. O que ele fez? Ele pegou os seus alunos e falou: agora sim, vai ajudar. E eles lá foram, ajudaram e saiu o carro do atoleiro. E aí vem a pergunta dos alunos para o mestre: mestre, por que que o outro, que era um santo, puro, pio, estava ali ajoelhado, pedindo a Deus que o ajudasse a sair do atoleiro, e o Senhor não nos auxiliou, não ajudou? E este que estava ali, xingando, reclamando, esbravejando, enquanto empurrava o carro, o Senhor pediu que a gente fosse ajudar. Ele está se esforçando, né? Empurrar o carro. E aí é a história. O primeiro esperava que Deus fizesse por ele. O segundo estava fazendo o seu trabalho, embora na sua ignorância, talvez por desconhecer, o amparo divino, xingasse, reclamasse, mas estava trabalhando. E aí, enquanto ele fazia isso, Deus, que não está preocupado, se a gente está bravo com ele ou não, porque ele nos conhece, sabe como é que a gente é fraco, pecador, sofredor, sabe que a gente vai ser assim. Nós estamos aqui para aprender, não falei que aqui é uma escola? Nós estamos aqui para aprender, cada um no seu momento, no seu passo, devagarinho, vai aprendendo. Ele foi lá e ajudou, porque ajuda-te, quer dizer, faça a sua parte e eu te ajudarei, mandarei aqueles necessários. Quantas vezes a gente nem falou para o outro, a gente está lá em casa passando aquela necessidade tremenda, você trabalha, você faz tudo, mas não consegue, pagar o aluguel, pagar a luz, a coisa está difícil, você dá um jeito, aí de repente, vem alguém e dá um amparo. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, a Ivone já conhece, que a gente brinca, se lembra muito. Eu tenho uma amiga que ela é da Congregação Cristã no Brasil, mas ela é uma pessoa temente a Deus e trabalhadora, e ela passava por uma dificuldade absoluta com um marido difícil, que a espancava, que tudo aquilo que você pode imaginar de ruim estava na vida dela. Aí pergunta: poxa, mas ela não era cristã? Ela não orava a Deus? Ela não fazia isso? Fazia tudo, mas estava passando por isso. Por que nós estamos aqui? Para aprender. Diante de uma necessidade maior, ela punha os pratos à mesa sem ter o que comer, orava a Deus, agradecia por tudo, retirava os pratos, junto com os filhos, guardava tudo, e não tinha o que comer. E o marido, como eu já disse, era um problema. Aí veio um casal da França, olha a distância que nós estamos, Brasil e França. Foi para o mercado, fez uma compra daquelas que a gente não faz, mês nenhum, e trouxe para a casa dela e disse: irmã, como é o tratamento que a gente entre nós temos, somos todos irmãos. Irmã, Deus tocou no nosso coração de fazer essa compra para a irmã.
Eu não sei da necessidade da irmã, mas Deus tocou no nosso coração. E ela ficou com o armário abarrotado. E agradeceu a Deus. Mas nunca reclamou. Agradeceu sempre, mesmo quando não tinha. Então é preciso que nós estejamos atentos à ação de Deus na nossa vida. Como eu falei no versículo lá de Tiago, porque não sabemos pedir. É preciso aprender a pedir. Nós temos duas coisas que as pessoas confundem muito, porque não é muito simples de compreender: desejo e vontade. São duas palavrinhas que parecem iguais, mas só quem é um pouco mais técnico que sabe explicar isso, mas eu vou falar aqui de uma maneira bem simples. O desejo diz respeito à nossa natureza animal. E nós, no nosso processo de evolução, de criação, nós temos um pouco do animal, né? Há uma teoria que fala até que o nosso cérebro é dividido como se fosse um sobrado de 3 andares, né? O animal mais embaixo, no meio, né, o mais sensitivo, e na parte superior a parte da razão, do raciocínio. Então, dentro desse sobradinho, o animal está lá embaixo, né, é o nosso desejo, né? É o querer por querer, só porque quer. E a vontade é aquela que diz assim: eu quero. Mas para quê? É a razão. Para que eu quero isso? Né? O milhão que eu quero ganhar na loteria, para que eu quero esse milhão? Ele vai me ajudar em quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ser melhor que o outro? Aí já vem o orgulho, né? Já nasce o orgulho, né? Eu vou ajudar alguém? Aí vem a usura, que eu não vou ajudar ninguém, é só para guardar, né? É aquela história bíblica do homem que produziu muito, construiu um monte de cereiro, e ao final vem a palavra, a pergunta: para que está juntando tudo? Essa noite eu vou pedir a tua alma, e aí, o que você juntou? Para quem vai ficar? Né? Às vezes é só por desejo. Então, a vontade nos ajuda a aprender a pedir, né? E aprendendo a pedir, a gente vai ter a medida certa daquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí vem o seu auxílio, o auxílio divino, porque nós estamos aprendendo a pedir, entendendo por que é que nós estamos aqui nessa escola que é o planeta Terra. Um planeta de provas, que é para a gente vir aqui e mostrar que a gente já aprendeu antes de estar aqui, compreendendo agora os ensinamentos de Deus e distribuindo isso, né, dividindo isso, tudo que a gente aprendeu, né? E de expiação, que é para a gente corrigir os erros que a gente já cometeu. Porque a gente cantou aqui, né? Onde haver erros, né? Que eu leve a verdade, né? A gente, as palavras às vezes são fáceis de falar, né? O difícil é a gente realmente vivenciar aquilo que a gente fala. Por isso que eu falei que eu tenho o mérito de ser, entre aspas, né, professor de evangelho, porque o que eu aprendo todos os sábados é porque eu preciso aprender tudo isso para o meu processo de transformação, para que eu seja melhor. Até um amigo meu disse, Serjão, como ele me chama: você é o melhor cara que eu conheço. Eu falo: você está muito errado, eu sou pior que você. A única coisa que eu tento é ser melhor do que eu era no instante anterior, porque não existe santo aqui. Se a gente fosse santo, a gente não estava mais aqui, não. A gente já estava lá no outro plano já. Né? Quando a gente é bom, Deus leva, né? Quando há duas coisas, até me lembrei. Às vezes a gente diz assim: mas por que o fulano morreu? Ele era tão bom, podia ter morrido o vizinho dele que não vale nada. Não é assim que a gente fala? A gente não fala isso? Mas será que é isso mesmo? Às vezes Deus leva aquele que é muito ruim para dar uma chance para ele não ser pior.
Porque na outra vez que ele vier para cá, que ele renascer, ele vai começar de novo de onde ele parou, mas ele já era ruim. Então Deus dá uma chance para ele. Sim. E aquele que era bom, Deus leva porque é para não se contaminar, porque é para ir embora, né? E aí vai, se fortalece e vem como um mestre entre nós, nos ajudando, né? Porque aí já vem fortalecido com os seus conhecimentos para nos ajudar. Então, a gente compreender o pensamento de Deus, né? É preciso aprender bem, estudar bem ele, ler os textos, né? Guardar as mensagens e ficar fazendo as comparações, porque Deus é sábio, ele não fez nada de errado. Às vezes a gente parece, olha e fala, não é possível, Deus está errado, ele deu tanto para o meu vizinho e nada aqui para mim. Um dos livros que a gente estuda, que é o livro dos Espíritos, ele fala da prova da riqueza. Vocês, eu não sei se alguém já leu isso, mas a prova da riqueza é a mais dura que existe. Porque quando eu não tenho nada, eu vou só orar e pedir a Deus para me ajudar. Quando eu tenho tudo, lembra uma passagemzinha que fala assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Essa é a prova da riqueza, em síntese é isso. Porque quando o homem tem muito dinheiro, ele vai precisar, entre aspas, de Deus nessa vida terrena. Ele tem dinheiro, ele faz tudo, ele compra tudo, ele faz o que ele bem entende, compra até a justiça. Mas a saúde não compra. Compra até a justiça. Não, aí é que está, não compra a saúde. A senhora me fez lembrar agora da filha do dono de um banco aí nessa período de Covid, que ela disse a seguinte frase, até triste a frase: com todo o dinheiro que ele tinha, não pôde comprar o ar para respirar. Olha só. Mas a prova da riqueza é essa, porque ele se acha superior a todo mundo, se acha superior até Deus, e alguns acham que nem precisam de Deus e que Deus não existe. Então a prova da riqueza é difícil por isso, porque ele precisaria passar por este mundo com todo o poder que o dinheiro pode lhe dar, mantendo a humildade que todo homem deve ter, o que é difícil para ele, por isso que é uma prova difícil. Agora, quando a gente não tem nada, eu não tenho nada a perder, eu vou me entregar na mão de Deus e Deus que me ajude, né? Deus que resolva por mim, né? Então a gente tem no livro dos Espíritos também uma lei que eu acho muito interessante, muito importante, é a lei, questão 674 do livro dos Espíritos, que ela me deu um puxão de orelha e uma rasteira ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito vagabundo, não que eu não trabalhasse, sempre trabalhei, desde os 7 anos de idade, mas odiava o trabalho. A coisa mais difícil para mim era acordar de manhã e trabalhar, tanto que meu pai me chamava todo dia até 27, 28 anos de idade. Daí quando eu mudei da casa dele, eu tinha que esperar ele me chamar para ir trabalhar, senão eu não ia. E mesmo assim, o dia, já casado com o filho, o dia que o sol estava bonito demais, o vento estava bom, eu falava: não vou trabalhar hoje não, vou soltar filho. Eu nunca gostei de trabalhar, até me tornar espírita. Não faz muito tempo então que eu gosto de trabalhar. Por quê? Porque quando eu fui estudar aqui, eu aprendi a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei natural. Lei natural é aquilo que Deus criou, está em tudo na natureza. E eu descobri que até a natureza trabalha sem cessar o tempo todo. Aí, mas como que a natureza trabalha? Aí eu vou usar uma expressão até curiosa, né? O vento não venta, a chuva não chove, né? São expressões curiosas até, né? Por quê? Porque a natureza é seu trabalho. O trabalho da chuva é chover, o trabalho do vento é ventar, o trabalho da luz é iluminar, o trabalho das trevas é escurecer. Toda a natureza trabalha. As aves trabalham, a gente não percebe, os animais trabalham, mas a gente não percebe. Então tudo na natureza trabalha. O espírito trabalha com o corpo.
né? Trabalha como o corpo. Porque quando a gente pensa, na verdade, o Espírito que está em nós está trabalhando para que a gente pense, né? E a gente trabalha no físico, né? Vamos fazer aquilo que está colocado. Então, para o homem, a consequência da sua natureza do corpo é trabalhar. E trabalhar entra numa outra lei também, que é a lei da sociedade. Se eu não trabalhar, você um pária da sociedade, você é um peso para a sociedade. E a Bíblia, né, tem um versículo muito interessante que diz assim: trabalhai dia e noite para não ser pesado para o seu irmão. Ou seja, se eu não trabalhar, alguém vai ter que fazer para mim, por mim e para mim, porque vai trabalhar para me dar o pão para comer, entendeu? Então, a Bíblia chama atenção para isso. Então, é da nossa necessidade humana trabalhar para auxiliar no progresso da humanidade. E a expiação, ao mesmo tempo, é aperfeiçoamento da nossa inteligência. Porque quando a gente vem para cá e sofre, entre aspas, né, pagando pelas coisas que a gente faz ou fez, é para que a gente aprenda. Como é que eu vou aprender se eu não passar pelas dificuldades, se eu não tiver que buscar caminho, buscar alternativas? Como é que eu vou aprender? É o aperfeiçoamento da inteligência. Eu vou para a escola, eu vou aprender lá. Quem é do mais velho vai entender o que eu estou falando. Os mais jovens não fazem mais isso. Mas aprender a tabuada. Era chato, era de ficar decorando, a professora cobrando. Mas um dia a gente aprendeu a fazer conta, né? E eu falei isso para o meu neto, que tem 7 anos agora, 8 anos agora, que ele não queria aprender, para já você precisa estudar. Bobeira. Era a resposta dele. Bobeira. Aí um dia eu falei, eu vou te mostrar que não é bobeira. Eu vou te dar um dinheiro que você pode ir ao mercado e comprar aquelas moedinhas douradas, né, de chocolate. Falei, só que o dinheiro que eu vou te dar, eu sei que você pode comprar um monte de moedinha lá. Mas como você não quer aprender a ler, não quer aprender a fazer conta, você vai lá, pega uma, dá o dinheiro para a mulher do caixa, ela pega o dinheiro, guarda e não te dá o troco. Porque você não sabe fazer conta e você não sabe que dava para você comprar um monte. E ele tem problema de hiperatividade, transtorno, não sei do que. Hoje é chique, né? Antigamente a gente tinha um remedinho chamado vara de marmelo, chicote de rabo de tatu trançado, que eu apanhei muito, né? E outras coisas mais, que eram o nosso medicamento naquele tempo, né? Hoje não tem mais, né? Hoje ele tem um monte de doença e a gente vai passando a mão, né? E aí ele fica assim, como se estivesse repetindo aquilo que a gente fala para ele. Aí passou um tempo, meu filho falou, não sei o que aconteceu com Israel, ele falou que a mulher do caixa não vai mais enganar ele. Aí eu contei para o meu filho, não, eu sei o que foi, porque eu contei uma história para ele, aí repeti para o meu filho, e ele veio, eu não consigo fazer esse número. Eu falei, pode deixar que eu te ensino, porque aí ele entendeu que precisava aprender para poder não ser enganado. É assim que é o nosso desenvolvimento. Nós somos exatamente como o meu neto, uma criança aos olhos de Deus, crescendo, aprendendo, errando, até entender que precisamos aprender, que precisamos nos modificar. Então, toda a natureza trabalha. Quando a gente entender que o primeiro passo precisa ser dado por nós, em todos os elementos, a segunda parte do texto de hoje vai se cumprir em nossa vida. Ajuda-te e o céu te ajudará. Que nós possamos entender isso na nossa vida a cada dia. E quando estivermos em sofrimento, o que nós precisamos aprender é que há 2 tipos de relação com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade. O bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele em que a gente compreende o sofrimento, sabe que Deus está ao nosso lado,
E que nós passamos por tudo isso para que nós possamos aprender, possamos crescer, mas que tudo vai passar. Tudo vai passar, né? E este é o bem sofrer. E o mal sofrer é quando a gente está passando pela dificuldade e não dá um passo na direção de Deus. Só reclama, só maldiz a vida, só sofre em dobro porque não compreende a dor e o sofrimento. Né? Então, que a gente possa entender tudo isso. E eu espero ter podido contribuir com vocês nesta manhã, comigo, como eu disse, tudo que eu falo, como a gente diz, a nossa boca está mais perto do nosso ouvido, nós somos o primeiro a ouvir, graças a Deus, que a gente possa dar o primeiro passo. Agora que a gente entendeu que se a gente se ajudar, os céus vão nos ajudar. E Deus possa nos abençoar e nos auxiliar a conduzir a nossa vida com sabedoria. Graças a Deus.